Salve, salve, senhoras e senhores, bebuns e bem boas deste Brasil dantes, muito mais varonil. E hoje eu estou com uma nova cerveja aqui, hoje é avaliação. Meu marretão e meu cajadão já estão a postos ali atrás. É uma cerveja, obviamente, que eu nunca mostrei aqui, né? É uma cerveja escura, já vou mostrar até aqui, que é uma Mouse Beer. Essa aqui no caso é Eco Beer, mas do estilo Mouse Beer, que é uma cerveja escura. E eu nunca mostrei nenhuma cerveja escura aqui. Eu estava até querendo já mostrar há algum tempo, né? Antes que me acusassem de alguma espécie de supremacia, de eu ser da Ku Klux Klan, essas coisas que tem hoje. Mas eu não apresentei nenhuma cerveja escura até hoje aqui por dois motivos. Primeiro, esse canal chama As Boas e Baratas. Tá? A cerveja preta, a Mouse Beer, ela não é barata. Ela tem um preço até, chega a ser o dobro de uma cerveja comum ou até mais. Tá? Não sei se esse preço mais elevado é por conta da produção em menor escala, né? O Brasil não tem uma tradição de cervejas escuras, então pode ser em pequena escala, ou se pelos ingredientes, mas não sei, porque o que essa cerveja acredito que tenha mais é o corante, né? O caramelo, que dá essa coloração preta para ela, e doce. Que é o segundo motivo, porque eu nunca também mostrei uma cerveja escura aqui, né? Essa modalidade de cerveja, Mouse Beer, adocicada, não me agrada muito, né? Eu não gosto de bebidas assim, muito doces, tá? E a Mouse Beer, ela é adocicada. Hoje eu comprei porque ela estava R$ 2,99, cai na boa e barata, e eu resolvi aqui. Tem uma outra cerveja escura, tá? A Mouse Beer é um tipo de cerveja escura, existe uma família delas, né? Que é a Stout, escreve Stout, mas acho que é Stout, que no Brasil a mais popular dela é a Caracu. Essa eu já gosto mais, mas também é cara, né? Essa eu gosto mais, um pouco mais amarga. Inclusive o ano passado eu estive na cidade de Monte Verde, uma cidade de serra, gostosa a cidade, boa, mas muito cara. Fui lá 3 vezes, as 2 primeiras vezes que eu fui lá ainda era uma cidade razoável, dessa última vez depois da pandemia, a coisa está um absurdo. Mas fui lá numa cervejaria Fritz, de onde eu trouxe isso aqui então, que é uma cervejaria onde o chopp é barato, né? Barato sim, dentro daquele preço, é um chopp de meio litro, artesanal, tá? Mas a comida ele desconta o que ele facilita no chopp, tá? E lá eu tomei um chopp Stout. Tá? Muito bom, muito bom, né? E também assim, a cerveja escura ela é mais cremosa, né? Então acho que ela casa melhor realmente quando está mais frio, você se sente mais aconchegado, alguma coisa assim, né? Então esse Stout que eu tomei lá, que é mais amargo, muito bom. A Mouse Beer é doce, não é ruim, claro, né? O marretão e o cajadão estão aqui, mas só para efeito realmente de figuração, ela vai ser ungida, é uma cerveja gostosinha, né? Mas assim, não é o que me agrada. Eu comprei hoje porque ela estava mais barata. Vou até já colocar aqui, né? Essa da Mouse Beer. E também ela é um pouquinho mais fraca, ela tem 4% de álcool. Ao passo que as outras têm 4,5, 4,7, 4,8. E ela tem 4, né? Olha lá, tá vendo? Ela tem uma consistência mais cremosa. Tá vendo? Ó, a espuma dela é mais cremosa. Doce, realmente doce. Não é ruim, óbvio que não é ruim. Mas assim, você tomar uma dela, acabou, né? 2 já fica meio enjoativo. Pro meu paladar, obviamente, né? Essa aqui é da Eco Beer. Chopp Eco Beer, já mostrei aqui. O chopp, claro, muito bom. E ela é fabricada na cidade de Socorro, que é o circuito paulista das águas. Água de qualidade. Tá aqui, ó, tá vendo? A formação de espuma dela é boa, mas realmente você vê que ela tem uma textura cremosa. E a própria cor, né? E como eu não tenho nada de cerveja, eu peguei ela que está mais barata, queria mostrar uma escura, como eu já disse. E também, como eu não entendo nada, não vou ficar decantando, né, todas as propriedades dela, porque realmente eu não sei falar isso. O que eu achei curioso é contar algumas histórias sobre ela, tá? Porque história eu conto mais ou menos. A Mouse Beer, antigamente, e quando eu falo antigamente, é antigamente mesmo, tá? Eu sou da década de 60, a publicidade que se fazia dela, desde a década de 30, 40, 50, até na época que eu nasci ainda havia alguma coisa ainda, algum resquício, ela era veiculada, divulgada, não como uma cerveja comum, ela era veiculada como se fosse um tônico, tá? Um tônico fortificante. Nas propagandas
estava que ela nutria, que ela abria o apetite, que ela dava disposição, que ela chegava inclusive a revigorar crianças e estudantes, combatia a anemia, ela era vendida como um tônico fortificante. Tá? E realmente, a cerveja, ela é um alimento. Ela tem carboidrato pra caramba, tem vitamina do complexo B, tem minerais, tá? Mas curioso que essas propagandas hoje seriam inconcebíveis, né? Uma bebida alcoólica ser veiculada como isso aí. Então, eu até separei algumas imagens publicitárias dessas épocas, que vão aparecer ali, que acho curioso. Tem uma, por exemplo, acho que é a primeira que vai aparecer, que ela coloca que a Mauser Beer é um lanche completo. E fala lá que meia garrafa de Mauser Beer, meia garrafa na época era 15 ml, que meia garrafa de Mauser Beer equivale em calorias e nutrientes a 284 gramas de batata, 380 ml de leite ou 225 gramas de carne. E aparece um cara comendo, um lanche completo, né? Numa outra ainda, aparece lá um casal, né? A mulher dizendo, eu estou meio sem apetite. Aí o cara fala, toma um Mauser Beer, você se alimenta sem perceber, né? E na época, né, década de 30, 40, a mulher beber não era de bom tom, né? E mesmo assim ela era para mulher. Numa outra peça publicitária que eu vi, tem uma que fala que é a cerveja da família. E fala que é uma cerveja ideal para senhoras, crianças e outras pessoas fracas. Isso hoje, meu amigo, ia dar um quiprocó. Primeiro, para criança. E depois, senhoras, crianças e outras pessoas fracas, né? Ia dar um quiprocó desgraçado, né? Seguindo essa mesma linha, também aparece lá uma outra, que eu vou colocando aí, eu vou colocando conforme eu vou falando. Que aparece que é uma cerveja para mulheres e crianças, até com E, na época se escrevia crianças, né? E recomenda para combater a palidez e a anemia. Quer dizer, a criança está anêmica, né, meu amigo? Dá lá uma Mauser para ele, que a criança recupera, né? O que me fez lembrar muito também uma outra bebida alcoólica que a gente tomava, que era o biotônico Fontoura, que era para anemia realmente. Ele é sulfato ferroso, só que o sulfato ferroso ele se dissolve melhor em meio alcoólico do que apenas aquoso. E o biotônico Fontoura era um licor, acho que ele tinha 17% de álcool. E aquilo era dado uma colher de sopa para o menino antes do almoço, né? Para repor o ferro, no caso de anemia, e também para abrir o apetite. Claro, meu amigo, o álcool ele abre o apetite, né? O povo antigo da roça, o cara tomava meu avô, ele meu avô paterno, antes do almoço, ele tomava lá uma branquinha. Era um aperitivo, abria o apetite, o álcool realmente abre. Então a gente tomava biotônico, a molecada ficava doidinha, né? Para chegar a hora do almoço. Tinha também o óleo de fígado de bacalhau, esse era horrível, né? Mas o biotônico a gente gostava, porque tinha lá, né? Você tomava um shotzinho, né? A molecada ficava doidinha para tomar o biotônico. Tá? Então você dava Mauser Beer, dava o biotônico, né? A criança recuperava, ficava corada, né? Esquentava, ficava corada, né? Então vai aparecer essa propaganda também. Uma outra que hoje seria, né, cancelada, ela era recomendada também para o cara recuperar as energias para o segundo turno do trabalho. Vai aparecer um cartaz também. O cara está lá, um trabalho braçal, um trabalho, né? Vai almoçar. No almoço ele toma o Mauser Beer, repõe as energias, os nutrientes, e ele volta revigorado para o trabalho. Eu acho que não teria nada demais. O cara almoçar e tomar uma, não incapacita o sujeito, né? Mas hoje, isso aí dá demissão por justa causa, dá isolamento, imagina, né? Mas ela era recomendada. Você senta, você relaxa, recupera as forças para o trabalho, né? Ela era assim quase que um benefício trabalhista, né? E a outra, que essa que hoje chocaria mais ainda esses mimizentos de hoje, essa geraçãozinha afrescalhada, Nutella, leite com pera, que dizia, né, isso quando eu era criança, eu escutei muito ainda, né, capaz que você procurar na internet, você acha, criança assim, adolescente, eu escutava assim, que a Mauser Beer, ela estimula a lactação. A mulher que está amamentando, ela toma Mauser Beer, e aquilo aumenta a produção de leite dela. Vai aparecer um cartaz dizendo isso aí também, uma peça publicitária da época, é a cerveja das mães. E deve aumentar. Qualquer coisa que a mulher coma nutritiva, aquilo vai virar leite. Mas o que acontecia? A mãe tomava lá uma Mauser Beer, 2, já ficava mais calminha, mais relaxada. A criança
tomava aquela Malzebir filtrada, direto da teta, né? Tomava lá o seu pouquinho de álcool também ficava calminha, dormia bem, quer dizer, mãe feliz, criança feliz, e o pai então, meu amigo, era um sossego, né? Biotônico, e a criança, né, mamava direto da teta, né? Imagina mamar cerveja da teta, que coisa maravilhosa, né? E a criança dormia, existia essa história, e esse cartaz mostra um pouco aí o que eu falei. E aliás, meu amigo, eu acho que por isso que hoje, né, essas crianças são tudo esquizofrênica, né? Tudo paranoica, tudo agitada, hiperativa, TDAH, ansiosa. Eu acho que é por isso, meu amigo, né? Não tomar o biotônico. Biotônico existe, mas há muito tempo tiraram o álcool, né? Descaracterizaram o produto, desfiguraram o produto. É por isso que essas crianças são todas esquizofrênicas, assim, tudo tremendo, né? Tudo louca, tudo ansiosa. Não tomaram o biotônico, né? O original, e não tomaram o Malzebir da teta, meu amigo. Então fica tudo doida. Se essas crianças, se essa geração atual tivesse tomado o biotônico e Malzebir da teta, seria uma geração mais pacata, mais contemplativa. Com certeza isso seria, meu amigo, né? Mas não. Então, né? Eu achei curioso contar essas histórias, né? E aqui eu vou tomar, né? Realmente, uma eu tomo, ela é boa, é um gosto agradável, mas é muito adocicada para o meu paladar. Uma eu tomo, duas, tanto que eu comprei uma só, vou guardar a latinha, né? Já vou ungir. Então, a Malzebir, né? Ela é melhor, né? Ela é mais poderosa do que esses suplementos de academia, né? A Malzebir, ela é melhor do que o Whey Protein e é melhor do que a creatina, né? E com a vantagem, meu amigo, é que não tem o efeito colateral, né, do pessoal que frequenta a academia, que é o efeito colateral do a rosca ficar piscando depois. Você toma ela e fica tranquilo, tá certo? Então hoje mais uma conversinha aí, né, só para matar o tempo. Matar aqui. E, obviamente, vamos lá, ungi-la. Cavaleira da Távola que desce redonda. Sir, boa e barata, do Azarão. Barata pelos 99. O preço dela costuma ser acima de 4, aí, né? Mas hoje ela tá barata. Então vamos lá. Meu cajadão. A bênção continua sendo em latim. Então vamos lá. Ressacum jacta est. Que traduzido para o plebeu português, para a última flor do lácio, significa a ressaca está lançada. Então, por curiosidade, se você não tiver tomado, toma uma, é gostosinha assim, não é ruim, mas uma assim só para, né, mudar um pouquinho o paladar, certo? Até mais.